Imagina só o Luiz Henrique jogando no Flamengo, hein? Essas notícias que estão saindo na imprensa tá deixando a paulistada desesperada, inclusive o palmeirense. Meus amigos, eu gosto demais ver o palmeirense desesperado em ver o Flamengo se reforçar. Será que vai dar uma boa mesmo essa negociação? Rapaz, eu acho que tá acontecendo. Aos poucos tá acontecendo e vai dar tudo certo, rapaziada. Meu bom dia a todos, uma ótima terça-feira. Já quero iniciar esse vídeo pedindo aquele teu like, que você deixa o like. Isso ajuda muito o canal Michael Flá. Também clicando neste botão hypar. O YouTube vai recomendar este vídeo para o rubro-negro que ainda não assistiu. Como eu disse, o YouTube não está avisando os inscritos que tem conteúdo novo aqui no canal. É complicado, rapaziada, então eu conto com a tua ajuda, ficarei agradecido de coração. Vamos pro corte? Antes disso, dedico os créditos ao canal Turma do Amendoim e também ao canal RMP, Renato Maurício Prado, um ótimo jornalista, né? Tá aí no seu canal, cara sensacional. E claro, não deixa de informar os inscritos sobre o que está acontecendo no Flamengo. Olha só os detalhes que ele falou sobre essa situação entre Luiz Henrique e Flamengo. Há alguns dias a imprensa vem noticiando, né? Um dos verbos que eu mais acho ridículos, que é o Flamengo monitora Luiz Henrique. Agora você monitora tudo. Você monitora Luiz Henrique, você monitora, enfim, monitorar o lado político também, enfim. Tudo agora. Tem umas palavras, uns verbos ou umas palavras que surgem e que parece que a imprensa inteira se sente na obrigação de usar. A imprensa esportiva agora usa monitora para qualquer coisa. Era mais fácil dizer, está de olho. E aí eu resolvi ouvir as minhas fontes, resolvi procurar algumas raposas felpudas que eu conheço, na Gávea, e uma delas me disse, olha, nós realmente estamos afim do Luiz Henrique. O problema é que o Luiz Henrique é um jogador que o Zenit queria 50 milhões de euros por ele. Mas, segundo sondagens do mercado, ele já estaria aceitando vender por 40 milhões de euros. Mas tem um problema nessa história toda aí, né? A janela do meio do ano é depois da Copa. E é só na janela depois do meio do ano que o Flamengo vai poder contratar jogadores de novo, jogadores do exterior e até mesmo aqui do Brasil. E aí surge uma situação inusitada. Por exemplo, o Luiz Henrique, se o Zenit vendesse o Luiz Henrique hoje, provavelmente venderia por 40 milhões de euros. Aceitaria uma proposta de 40 milhões de euros. Mas e se ele jogar bem pra cacete a Copa? É uma possibilidade. O Luiz Henrique tem entrado sempre muito bem quando joga pela seleção. Amanhã, por exemplo, ele começa como titular. Então amanhã, talvez seja um jogo em que ele apareça bem. E quando eu digo aparecer bem para o mercado internacional. Ele está escondido lá na Rússia. A gente sabe que o jogador que vai para a Rússia normalmente fica escondido, né? Tivemos aí o exemplo do Gerson, que graças à vontade de seu pai, o atleta Marcão, jogou a Copa do Mundo no lixo. Infelizmente, essa foi a verdade. O Gerson estava bem, era capitão do Flamengo, era o grande nome do Flamengo, na seleção, jogava na seleção já com o Ancelotti, como titular, inclusive, algumas vezes. E aí se escondeu na Rússia, voltou agora para o Cruzeiro e está num Cruzeiro que é lanterna do campeonato. Então, eu diria que o Gerson está praticamente fora da Copa. Será uma surpresa muito grande para mim, se na lista final, que é a próxima, o Gerson aparecer entre os convocados. Se o Ancelotti ainda estivesse pensando nele, era para ter trazido agora. Ainda mais que o Bruno Guimarães machucou, tá? Mas o que o Ancelotti preferiu? O Danilo. Que, aliás, está jogando mais do que o Gerson nesse momento mesmo. Então, a Rússia tem isso. Mas vocês podem dizer, mas espera aí, o Luiz Henrique também está na Rússia. Pois é, só que o Luiz Henrique, todas as vezes que foi chamado, foi muito bem. Geralmente entrou muito bem, pintando e bordando ali pelo lado direito de campo. Vamos ver como é que ele começa amanhã como titular. Mas a sensação que eu tenho é que ele vai para a Copa e tem grandes chances de, na Copa, se valorizar. Então, conversando com essa pessoa, essa fonte, né, do Flamengo, eu fiz essa pergunta. Eu digo, vem cá, se o Flamengo realmente quer o Luiz Henrique, se botou como foco o Luiz Henrique, o Flamengo precisa negociar antes do Mundial. Precisa deixar tudo alinhavado, tudo certo antes do Mundial. Não custa lembrar que o Luiz Henrique é do Zenit, e o Zenit é um clube que tem um histórico de negociações mal resolvidas com o Flamengo. Foi Claudinho, foi o Wendel,
foi, acho que o Wesley também, o Wesley não o lateral, o Wesley meio campo, e como é que se diz? O Wallace, e não vendeu nada para o Flamengo. Ao contrário, quando chegou aqui e comprou o Gerson, pagando a multa. Então, eu não sei. Eu acho que se o Flamengo não se acertar com os entes, mas acertar mesmo, antes da Copa, é muito grande a chance do Luiz Henrique, independentemente do que o Brasil fizer. Mas se o Luiz Henrique se jogar bem a Copa, se ele fizer aqueles salseiros que ele costuma fazer pelo lado direito e marcar gols, porque o Luiz Henrique é de fazer gols, me parece que a chance muito maior é dele acabar num clube europeu das principais ligas, e não os elites. Então, e não o Flamengo. Eu acho que se o Flamengo quer realmente alguma coisa com o Luiz Henrique, quer, essa minha fonte hoje me garantiu que sim, o Luiz Henrique está no radar do Flamengo, ele precisa agir rápido. Porque senão acho que ele perde para um dos principais clubes europeus. A minha pergunta da enquete hoje é mais ou menos sobre isso. Fala-se em 40 milhões de euros. Seria mais uma contratação estilo nível Paquetá, em termos de investimento. Vocês acham que vale a pena o Flamengo investir novamente 40 e tantos milhões de euros? Paquetá foram 42 e pouquinho, né? No Luiz Henrique? Eu acho que o Luiz Henrique vale até mais. Tem lá essa opção na enquete. Não, eu acho que 40 milhões de euros está bom. Não, olha, eu acho que 40 milhões de euros, nenhum desses jogadores que o Flamengo está pensando, nem o Paquetá valia, e acho que o Luiz Henrique não vale também. Então, você vai lá na enquete e dá a sua opinião. E só uma pausa rapidinho que eu quero lembrar a todos que estão assistindo que não custa nada você dar uma conferida aqui na descrição. Tá aparecendo aí na sua tela também os produtos oficiais do Mengão com aquele descontaço. Tem outros produtos também que você pode pesquisar através desse link aí, que você vai continuar com aquele desconto especial. Então aproveite, não custa nada. Se você fizer o seu pedido hoje mesmo, dependendo da sua localização, você pode receber no mesmo dia o seu produto, beleza? Só avisando aqui, não perca a oportunidade porque tá com aquele descontaço. Aproveite, vamos voltar pro corte. Se liga só no que tá acontecendo. Mauro Sérgio, as equipes europeias não costumam comprar jogadores da Rússia. Depende, né? Depende. E agora a gente tem que lembrar o seguinte, tem outro mercado super aquecido aí, que levou, por exemplo, o Malcom, jogador que o Flamengo também estava namorando, também estava no Zenit e foi para o Oriente Médio e está gastando a bola lá no Oriente Médio. Eu acho o seguinte, Mauro, Copa do Mundo, todo mundo está de olho. Todo mundo está de olho. Então, eu concordo com você, é difícil o clube europeu de ponta ir buscar um jogador porque ele está jogando bem na Rússia. Eles não prestam atenção no campeonato russo. Nós também não, vamos falar com todas as letras. Mas se o cara performa numa Copa do Mundo, aí todo mundo abre o olho. Por isso é que eu acho que se o Flamengo quer mesmo o Gerson, e essa fonte de hoje, de Gerson, olha aí, o Luiz Henrique, e essa fonte de hoje me garantiu que quer, eu acho melhor se antecipar a Copa do Mundo. Reginaldo Menezes, pensando no futuro, saindo o Plata e o Cebolinha, e tendo um jogador como o Luiz Henrique no mercado, não pode deixar para amanhã. Abraços de Manaus. Concordo contigo, concordo. Vai sair o Plata, a gente já sabe disso. E aí o Flamengo vai ficar supostamente só com o Luiz Araújo ali pelo lado direito, ou o Paquetá improvisado. Improvisado não, né, na verdade, pelo lado, lá pelo meia direita. Se o Luiz Henrique vier, a situação do Paquetá vai ficar mais complicada para ser titular. Né? Ele vai ter que disputar ou no lado esquerdo com o Lino, ele joga pelo lado esquerdo, ou no meio campo, com um segundo volante, ou com o próprio Arrascaeta. Evandro Bispo, RMP, o Brasil vai para essa Copa com a pior seleção da história. Me pergunta, não acho que seja a pior da história, mas também está longe de ser uma das melhores. Essa falta de jogador decisivo compensa ter a Neymar no elenco? O Evandro, eu não levaria o Neymar. Eu não levaria o Neymar, porque eu acho que o Neymar, primeiro que ele é quase um ex-jogador, né, hoje em dia, se você for analisar friamente, ele não consegue jogar jogos em sequência. Ele está sempre tendo que... Controle de carga. Controle de carga é um eufemismo para estar sentindo dores, estar machucado. O último jogo que ele jogou, acho que foi contra o Corinthians, eu falei isso aqui para vocês. Era um jogo que o Santos ainda precisava dele, não estava ainda perdido, e ele saiu com 40 minutos. Hoje, ou ontem, ele mesmo admitiu que sentiu o posterior da coxa. Não sentiu estourar, mas sentiu preso. Por isso não jogou os jogos seguintes.
Porque quando você começa a sentir a musculatura presa, é o passo que antecede a contusão, a estourar o músculo. Você tem uma contratura. Então, eu não levaria. Acho que ele não está fazendo a diferença aqui, pelo contrário. E acho que o Neymar, ele tem um problema grave para mim nesse grupo, porque é o seguinte, ele é ídolo de todo mundo. Ele é ídolo de todo mundo. Todos esses jogadores que estão na seleção hoje em dia têm o Neymar como ídolo, como meta, como sonho de consumo. E aí você levar um cara desse, que não é um líder positivo. O Neymar não é um líder positivo. Para botar no grupo, eu não levaria. Ele está dizendo, né? Foi até bom vocês puxarem esse assunto. Ele está dizendo que ele, no jogo contra o Flamengo, ele vai mostrar que ele está apto para ir à Copa. Ou seja, ele está se preparando para tentar arrebentar no jogo com o Flamengo. E o jogo com o Flamengo é no domingo, dia 5. Bragantino e Flamengo é quinta-feira, dia 2. O jogo seguinte é Flamengo e Santos no Maracanã. Neymar está se preparando para esse Flamengo e Santos, onde ele sabe que o Ancelotti vai estar vendo. Vai ser um jogo com transmissão direta, TV Globo, Diaba 4. E o sonho dele é fazer uma grande partida, decidir para o Flamengo, para o Santos, e com isso convencer o Ancelotti. Eu vou até aproveitar e botar para vocês, então, agora achei aqui a tabelinha da programação do Flamengo, dos jogos. Deixa eu ver se está dando para vocês verem. É pequenininho, né? Eu vou ler para vocês. Bragantino e Flamengo, lá no campo do Bragantino, no dia 2, às 9h30 da noite. Jogo seguinte, Flamengo e Santos, no domingo, dia 5, às 17h30, 5h30. A partir daí, o Flamengo viaja para Cusco, onde vai jogar contra o Cusco. Primeiro jogo da chave de grupos da Libertadores. Vai ser quarta-feira, dia 8, às 21h30. Repare só a sequência do Flamengo. Quinta, 21, domingo 5. Não, quinta 2, domingo 5. De 2 para 5, 3 dias. Quinta 8, de 5 para 8, 3 dias. Aliás, 8, quarta-feira. Então o Flamengo joga contra o Bragantino, 3 dias depois joga contra o Santos e 3 dias depois joga contra o Cusco, na altitude. Vai ser pedreira. Sai, Piquerez. Depois de uma entrada criminosa do jogador da Inglaterra, foi constatada uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo do Piquerez. E ele vai passar por uma cirurgia e deve ficar fora do Palmeiras por volta de 2 a 3 meses. Ah, Piquerez, boa recuperação pra você. Que você fique bem, Piquerez. E que essa data FIFA, essa aberração de data FIFA, que é horrorosa, o Brasil não joga nada e a gente tem que passar por isso ainda. Pelo menos a FIFA vai colocar aquela cláusula que a FIFA vai arcar com todo o salário do Piquerez durante esse período de recuperação. Então a FIFA vai pagar o salário 100% integral do Piquerez durante esse processo de recuperação. Coisa que também já aconteceu em 2024 com o Pedro, né, que teve uma lesão muscular, a FIFA acabou pagando, e com o próprio Fernando Praz do Palmeiras em 2016, onde teve uma lesão de cotovelo e teve que fazer uma cirurgia e ficou afastado por 3 meses. Então tá aí, FIFA paga o salário e o Palmeiras fica sem o Piquerez. Mas e o prejuízo esportivo? E o prejuízo esportivo, dona FIFA? Porque o Palmeiras vai ter que jogar com o Jefité. Tanto que eu falei desse Jefité, tanto que eu falei. Nós vamos ter que aguentar Jefité. É isso que eu falo. Contrata Bagre e a gente tem que aguentar agora Jefité durante esse período de recuperação do Piquerez, que quer voltar para a Copa do Mundo. Inclusive a cirurgia que está sendo feita de maneira imediata é por conta que ele quer se recuperar para poder ainda disputar a Copa do Mundo em junho. Ai, meu Deus do céu, não adianta. E nós aqui, rapaziada, eu falo para você, o Palmeiras não contrata bem, aí o que acontece? Ele escova o dente do Bagre, né? Ele passa um barbeador elétrico aqui no Bagre, lustra o Bagre, tá aí.
E agora o que acontece? Sai Piquerez e quem nós temos? Jefité. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, que San Genaro esteja com o Jefité e com a torcida do Palmeiras. E agora eu já linko com o erro zero que o BAP colocou. O presidente do Flamengo falou que não quer mais saber de apostas nas contratações do Flamengo. E o Palmeiras tem que ir para o mesmo caminho. E é o que está acontecendo. O Palmeiras chega de aposta, chega de bagre. É o fim dos bagres no Palmeiras e no Flamengo. Porque o Flamengo também contrata muito bagre. O Flamengo contratou Plata, Samuel Lino, Carrascal, alguns jogadores que não deram certo. E o BAP não quer mais saber de aposta. E o Palmeiras eu espero que vá no mesmo caminho. O Flamengo que está dispensando Plata e que promete 2 jogadoraços para o meio do ano, para a segunda janela, que começa agora, ó, 20 de julho até 11 de setembro, vai a segunda janela no Campeonato Brasileiro para poder trazer jogador. O Flamengo promete trazer um camisa 9 de, no mínimo, 40 milhões de euros. E mais um atacante, um ponta. Olha, eles que já tentaram o Caio Jorge, vão tentar um ponta que deve ser o Luiz Henrique. Ah, não do céu, pelo amor de Deus, não! Se o Flamengo traz o Luiz Henrique com centroavante, a gente pode abandonar o campeonato, gente! E o Palmeiras que tá aí, o Veloso colocou, aí o Palmeiras vai fazer uma proposta de 35 milhões pelo Luiz Henrique. Não tem como, Veloso! Eu garanto pra você, Veloso, pega o balancete. O Palmeiras precisa vender 400 milhões de reais em jogador para ficar no 0-0 esse ano. 400 milhões. Se o Palmeiras gasta 40 com o Luiz Henrique, para quanto vai essa conta? Mais 250 milhões? Ou seja, iria para 650 milhões para fechar a conta no 0-0. O Palmeiras não tem dinheiro para contratar o Luiz Henrique. Essa que é a realidade. A gente tem que falar real para você, torcedor. Não vou enganar você. O Nino ainda está sendo contratado. O Palmeiras deve trazer o Nino por 15 milhões de euros de dólar. Mas a gente não tem como trazer um jogador como o Luiz Henrique. Então tá aí. Pelo menos é o fim dos bagres no Palmeiras e no Flamengo. O Flamengo promete 2 jogadores que preocupa muito os adversários. Eles devem gastar por volta de 80 milhões de euros na próxima janela. Um com centroavante e outro com ponta. E o Palmeiras, meu Deus, só conseguiríamos trazer o Luiz Henrique se nós perdemos pelo menos 5 jogadores. Vai ter que vender o Flaco, Alan, Maurício, Sousa e mais alguns, se quiser estabilizar a conta de 400 milhões e ainda ter um pouquinho mais para gastar com o Nino e talvez com o Luiz Henrique. Ah, meu Deus do céu, me irrita. Será que nós vamos conseguir contratar jogador de qualidade pro meio do ano? Quero saber sua opinião. O Flamengo vai às compras e o Palmeiras tem que aproveitar muito a janela do meio do ano. Porque o Flamengo já disse, é erro zero e não quer saber de aposta. E já avisou o tal diretor de futebol, José Boto. Agora, será que o Palmeiras fez o mesmo com Anderson Barros? Ah, meu Deus, Anderson Barros, cada declaração dele me arrepia os pelos aqui na turma do amendoim, tá bom? Então, amigos, assistiram até o final? Viram aí o desespero do Lugol? Viram a informação aí do RMP, Renato Maurício Prado, um cara sensacional? E aí, o que vocês acham de tudo que foi dito aí? Comenta aqui, deixa o teu comentário que eu quero saber muito da tua opinião. Eu vou responder todos os comentários aqui nesse vídeo. Se você tá gostando aí dessa sondagem aí no Luiz Henrique, pô, pra mim vai ser uma contratação de excelência do Flamengo, hein? Ainda mais se também puxarem o Caio Jorge, se buscarem o Caio Jorge também, meus amigos, vai ser um timaço do Flamengo. O Flamengo já tem um timaço e vai melhorar ainda mais. Esse foi mais um vídeo, já se inscreva no canal se não for inscrito, hein? Já deixa aquele like também, ativa o teu sininho para você não perder nada. Clica nesse botão hypar que ajuda muito também. Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras.